Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje eu falo sobre o mundo VUCA e o mundo BANI. Você conhece essas duas siglas? Você sabe o que é VUCA e o que é BANI? Então vamos conhecer um pouco do que se caracteriza isso, que teve aí um grande efeito nesse momento que a gente está passando no mundo inteiro aí de pandemia e de muitas incertezas. Então, do mundo VUCA ao mundo BANI, vamos entender aí a relação e como sua empresa, onde você trabalha ou com que você trabalha, pode se preparar. Então, aí das incertezas ao caos, a pandemia aí acelerou a transição do que seria VUCA ao BANI. Então, prefiro aí ser essa metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo. Assim como a célebre música de Raul Seixas, o mundo também está em constante mudança. Então, para explicar essas transformações, surgiram aí as definições do mundo VUCA e do mundo BANI. Você conhece? Então, vamos descobrir juntos nesse novo episódio. Então, em um mundo de percepções aí transitórias, pensadores analisaram aí as transformações que surgiram a fim de facilitar nossa compreensão. Então, do pós-guerra fria aí, a pandemia de coronavírus, você sabe que esses fatos afetaram aí pessoas e empresas. Quais características definem cada período? Então, vamos seguir aqui para entender melhor o que seria isso. Então, o que é o mundo VUCA, criado no período aí do pós-Guerra Fria, o conceito VUCA surgiu aí para tentar explicar a dinâmica de mundo que estava surgindo. Então foi desenvolvida inicialmente por militares norte-americanos com o objetivo de descrever as transformações sociais ocorridas e como o exército deveria agir diante de possíveis conflitos. Instabilidade mundial, transformações rápidas, emergências de contextos tecnológicos eram algumas das características desse cenário. Então a percepção era que o mundo estava volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então são siglas em inglês, volátil, incertainty, complexity e ambiguous. Aí surge daí o acrônimo VUCA, são iniciais em inglês que caracteriza aí as palavras volátil, incerto, complexo e ambíguo. De lá para cá, o termo vinha aí sendo utilizado para descrever mudanças tecnológicas, culturais e principalmente seu reflexo no dia a dia das pessoas e empresas. No mundo dos negócios, o termo VUCA se popularizou aí nos anos de 2000, justamente quando ocorreram transformações tecnológicas importantes nas empresas e a presença aí do universo digital estava em crescente ascensão. Então, as características do VUCA, a primeira letra, aí, o V, de volatilidade, remete aí à velocidade da mudança, seja nos mercados ou no mundo em geral. Está associada com flutuações na demanda, turbulência nos mercados e pouco tempo para adaptação. Quanto mais volátil é o mundo, mais rápida as coisas mudam. O U, que é de incerteza, palavra em inglês, mas que traduzindo para o português, incerteza. Essa incerteza está associada à incapacidade das pessoas entenderem o que está acontecendo. Ambientes incertos são aqueles que não permitem qualquer previsão. Quanto mais incerto o mundo é, mais difícil prevê-lo. O C, que é de complexidade, refere-se ao número de fatores que precisamos levar em conta para tomar decisões mais eficientes. A variedade de fatores levantados aí e as relações entre eles. Quanto mais fatores, maior a variedade e quanto mais interligado, mais complexo é o ambiente. E a A, que é de ambiguidade, se relaciona aí à falta de clareza, como interpretar algo, não é sobre analisar a maior quantidade de dados, e sim fazer análises avançadas dos KPIs certos,
Uma situação é ambígua, por exemplo, quando a informação é incompleta, contraditória ou muito imprecisa para tirar conclusões claras. Isso foi caracterizado, as características do mundo VUCA, que é da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade. E agora, no que se refere ao mundo Bunny, quando a gente fala do mundo Bunny, a volatilidade e a complexidade passaram a ser lentes embaçadas para entender o que está ocorrendo hoje no mundo. O grande divisor de águas foi a pandemia do Covid-19 em 2020. Um pouco antes, em 2018, o antropólogo e futurista Jamais Cássio já observava que o mundo VUCA estava ficando obsoleto. Então ele cita aqui, situações em que as condições não são simplesmente estáveis, são caóticas, nos quais os resultados não são simplesmente difíceis de prever, e sim completamente imprevisíveis, ou, para uma linguagem particular desses frameworks, situações em que o que acontece não é simplesmente ambíguo, é incompreensível, afirmou aí o antropólogo. Então criou-se a definição do mundo Bunny, marcando aí a passagem de volátil, incerto, complexo, ambíguo para frágil, ansioso, não linear e incompreensível, que são siglas, Bunny são essas siglas em inglês que denota aí brittle, anxious, non-linear, incomprehensible. Das iniciais em inglês surge aí o acrônimo Bunny. Então aí a pandemia do novo coronavírus, que acelerou ainda mais a transformação digital, fez com que esse novo acrônimo fizesse aí mais sentido e refletisse a realidade das sociedades e empresas. Então vamos ver aqui quais são as características do mundo Bunny. Então o B de brittle, fragile. Brittle, que é o frágil, a ideia é que estamos suscetíveis a catástrofes a qualquer momento e todas as empresas que estão construídas sobre bases frágeis podem desmoronar da noite para o dia. O A de anxious ou de ansioso, a ansiedade é um dos sintomas mais presentes na atualidade e isso se reflete também no mercado de trabalho. Estamos vivendo aí no limite e isso ocasiona aí um senso de urgência que pode pautar muitas decisões. O N de non-linear ou não linear. Nesse período aí vivemos em um mundo cujos eventos parecem desconectados e desproporcionais. Sem uma estrutura bem definida e padronizada, não é possível fazer aí organizações estruturadas. Logo, planejamentos detalhados e de longo prazo pode não fazer mais sentido. E de incompreensível ou incompreensível, a incompreensão é gerada aí quando tentamos encontrar respostas, mas as respostas não fazem sentido. As certezas estão abaladas frente ao que desconhecemos. Dessa forma, precisamos entender que não temos controle sobre tudo. Então, até nesse trecho aqui, a gente entende que faz muito sentido do que a gente está passando atualmente no mundo. A gente não sabe para onde a gente vai seguir, Tá tudo muito nebuloso. Então, essas definições fazem muito sentido pelo que a gente está passando. Então, do mundo VUCA ao mundo Bunny, aí o conceito VUCA foi por muito tempo utilizado, para orientar as organizações a se desenvolverem nesse cenário de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O termo atual vai principalmente para criar sentido frente às incertezas em um mundo em que constante mudança, cada vez mais interligado, tecnológico e digital. Aí quando a pandemia trouxe questões mais complexas, a definição VUCA ficou insuficiente perante o cenário que se apresentou. Então é importante ressaltar que para alguns estudiosos, Bunny é considerado a evolução do mundo VUCA. Mas pode aí ser que você ainda se sinta
vivendo aí entre ambos os mundos. Há uma mescla, né? Se a gente for ver, há uma mescla de tudo. Então, o que ocorre é que a volatilidade ainda faz parte da nossa realidade, onde de mãos dadas com possíveis falhas ou fragilidades, ocasionadas aí pela preocupação excessiva em gerar valor. É como se vivesses aí ainda um mix, né, entre os dois mundos, muito embora o mundo bunny traga questões mais atuais. Então, vamos aqui para uma questão, né, como as empresas podem se preparar para o mundo bunny. Nesse contexto de fragilidade, um grande antídoto aí para as empresas é o fortalecimento das equipes, buscar a cultura de colaboração, adotar estruturas bem distribuídas e investir em capacitação. São ferramentas, né, para tornar as organizações mais resistentes, uma vez que são compostas por pessoas. Os ganhos da mudança de perspectiva com a implementação aí da cultura de colaboração são percebidos pela comunicação e transparência entre indivíduos, equipe, departamentos e filiais ou unidades de negócios. Para lidar com a ansiedade, aí é necessário mais empatia das companhias, além da valorização dos soft skills, que se tornarão aí cada vez mais imprescindíveis nas empresas. Em um mundo não linear, planejamentos rígidos ficarão aí defasados, empresas que não inovam e confiam em métodos comprovados de fazer as coisas, né? Muitas vezes encontra-se atrás da concorrência porque não consegue se adaptar com rapidez suficiente às mudanças do ambiente. Já a incompreensão pode ser aí melhor trabalhada, apoiada por inteligência artificial, Big Data e também outras tecnologias que surgem para tornar o mundo mais compreensivo. Dessa forma, o conceito bunny traz aí um arcabouço, né, de perspectivas para que possamos agir diante desses contextos que emergem. Portanto, para lidar com esses cenários, é essencial estar preparado. Você está pronto para esse novo mundo? A sua empresa está pronta para enfrentar esse mundo? Você já ouve alguma coisa nesse sentido? Se alguma coisa que eu disse aqui fez sentido para você? Você já ouviu falar de alguma coisa que eu citei aqui? Como as empresas estão se preparando para esse novo cenário que a gente passou aí, está passando, né? Está tentando entender, a gente está entrando no novo cenário, no novo universo. Então eu vou deixar a pergunta aqui, faz sentido o mundo VUCA, mundo bunny dentro aí do seu mundo? Eu vou deixar essa pergunta, deixa o seu comentário no final desse podcast, lá na barra de comentários, e se você gostou, compartilha com quem você gostaria de que ouvisse, né, essa ideia, que é algo novo aí que vem surgindo, estamos falando muito, já participei de palestra que falava desses dois mundos, é algo bem atual. Se você gostou, deixa aí e não esqueça, né, deixar sua opinião, me procurar lá nas redes sociais para falar alguma coisa quanto ao episódio no @CassioGamaOff. Espero que você tenha gostado. Até um próximo.